Bom dia, pessoal, tudo bem? Vou postar esse vídeo que é o nosso conteúdo da nossa próxima atividade, tá bom? A gente vai começar os trabalhos com potenciação. Vamos lá. Então, potência é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, tá? Foco nisso daqui, ó, fatores iguais. Ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. A gente fala isso sempre. Número multiplicado por ele mesmo várias vezes. Para escrever um número na forma de potenciação, usamos a seguinte notação. Vamos lá, ó. Essa daqui é a notação de potência, ou seja, A elevado a N. Quem que é esse A aqui? Esse A é a base. O cara que está embaixo chama base. E o N é o expoente, tá? Isso daqui é a potência, ok? Ou a gente pode usar também essa notação, ó. A elevado a N é igual a vezes A, N vezes, ou seja, N fatores. Exemplo com números. Eu tenho aqui 2 elevado à terceira potência, que a gente chama de 2 elevado ao cubo. Como é que eu resolvo isso? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Por que 3 vezes aqui, professor? 3 vezes o número 2. Porque o expoente é 3. Então, eu vou repetir a base 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. E esses fatores eu vou multiplicar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Tá? Cuidado com o erro clássico das pessoas fazerem 2 vezes 3. Não é isso. Você vai repetir a base 3 vezes e multiplicar esses fatores. Ok? Feito isso, a gente vai entrar em propriedades e regras da potenciação. São algumas propriedades que nós temos que saber de cor, né, para que a gente dê um avanço aí nos cálculos. A primeira propriedade é a multiplicação de potências com a mesma base. Cuidado com a denominação, porque só vale essas regras, né, quando as potências têm a mesma base. Vou pegar um exemplo aqui, ó. 2 elevado ao quadrado, que multiplica 2 elevado ao cubo, ou a terceira potência. Ok? Como é que eu resolvo isso daqui? Primeiro eu observo, as bases são iguais? Se as bases são iguais, copio a base e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, o que diz a definição? Repetir a base e somar os expoentes. Quando que eu faço isso? Na multiplicação de potências com a mesma base. Essa daqui é a expressão algébrica. A elevado a m vezes A elevado a n é a mesma coisa que A, m mais n, certo? Então, o que eu faço aqui? Ó? Copio a base e somo os meus expoentes. 2 elevado a 5. Vamos lá, 2 elevado a 5. Fazer igual aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 vezes o número 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado à quinta é 32. Ok? Isso daqui que a gente usa é para ficar mais fácil o nosso cálculo. Senão eu teria que fazer 2 ao quadrado, achar o resultado, depois 2 ao cubo, achar o resultado. Então, quando a potência tiver a mesma base, aí sim eu posso usar essa propriedade, tá bom? Na sequência, a gente vai entrar em divisão, né? Divisão de potências que têm a mesma base. Observem que a divisão, ela apareceu aqui para mim como uma fração. Estão observando aqui, ó? A elevado a m dividido por A elevado a n. Por quê? Porque toda fração é uma divisão. Tá? Então, nos livros, normalmente aparece dessa maneira. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao quadrado. Observem as bases. As bases, ou seja, o número está embaixo, eles são iguais? Esse 2, sim, são iguais, têm a mesma base. Então, o que eu devo fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Vou repetir a base é 2, vou repetir, e vou subtrair os expoentes. Então, 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Resolvendo isso, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é 4.
exemplo, ele pode aparecer também dessa maneira. Fazer um outro exemplo aqui, ó. 3 elevado à quarta potência dividido por 3 elevado à segunda potência, que a gente chama de 3 ao quadrado, tá? Como é que eu resolvo aqui? As bases são iguais, copio a base, subtraio os expoentes. 4 menos 2. Quanto que é 4 menos 2? 2. E 3 ao quadrado não é a mesma coisa que 3 vezes o 3? E dá 9. Agora, tomem cuidado, porque pode aparecer também dessa maneira aqui, ó. 3 elevado à quarta potência, dividido por 3 elevado a menos 2. Olha aí o perigo, né? Que o pessoal esquece desse sinalzinho aqui, ó. O que diz a definição? A definição fala o seguinte: repetir a base e subtrair os expoentes. Então, a definição obriga você a subtrair os expoentes. Então, vamos lá. Vou repetir a base porque a base é igual, 3. Agora eu vou subtrair os expoentes. Eu vou fazer 4, subtração. Menos quem? Menos esse cidadão aqui, ó. Menos o menos 2. Porque o sinal acompanha o número. Entendeu? Então é 4 menos, porque a regra manda eu subtrair, o menos 2. O menos 2. É aí que entra a regrinha de sinal que a gente pega no pé sempre, né? Vamos lá. Menos e menos é o quê? É mais. Então vai ficar 4 mais 2. E quanto que é 4 mais 2? 6. Então vai ficar 3 elevado à sexta potência. Aí você calcula 3 elevado à sexta e assim por diante. Tá? Mas a ideia aqui é explicar como funciona a propriedade. Muito cuidado aqui, viu? Quando o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo na multiplicação, você não vai ter muito problema, né? Porque vai ficar mais e menos, vai ficar menos, ok? Mas pode aparecer? Pode. Vamos voltar aqui na subtração para a gente ver, né? Depois vocês pausam o vídeo, né? Para vocês fixarem o conteúdo. Se eu tiver isso daqui, ó, 2 ao cubo, que multiplica 2 ao quadrado. Menos 2 elevado a menos 2. Vamos colocar um sinal negativo aqui. Como é que eu resolvo isso? A base não é igual? A base é igual. 2. Eu não vou somar os expoentes? Olha só. Vou colocar aqui essa soma. Vai ficar 3 mais menos 2, não é isso? Não vai ficar assim? 3 mais menos 2? Você vai fazer a regra de sinal aqui, não vai fazer a regrinha de sinal? Como é que você vai fazer? 2, 3 não altera nada, mais e menos, menos. 3 menos 2, 1. Vai ficar 2 elevado à primeira. E a gente já viu em sala de aula que 2 elevado à primeira, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então tome cuidado quando o expoente é negativo. Não se esqueça que a gente aprendeu regra de sinal e a gente vai usar ela eternamente, tá bom? Então vamos lá. Vimos multiplicação de potências, vimos divisão de potências, que tem a mesma base. Agora a gente vai lá em potência de potência, né? Potência de uma potência. Vou subir a folha aqui para ficar mais claro para a gente. Potência de potência, repetir a base e multiplicar os expoentes. Olha aqui a definição. Vou dar um exemplo aqui de novo, vou usar o número 2, tá? 2 elevado ao quadrado, que está elevado à terceira potência. Como é que eu vou resolver isso? A base só tem uma, 2, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Acabou o exercício. E se for negativo? Aplico a regra de sinal. Se eu tiver 2 elevado ao quadrado, que multiplica menos 4, por exemplo. Como é que eu resolvo isso? A base é 2. 2 vezes menos 4 não vai dar menos 8? Por quê? Porque mais vezes menos é menos, ok? Então, regra de sinal a gente vai usar eternamente. Bom, potência de um produto. O que quer dizer isso? Se eu tenho uma multiplicação, esses fatores aqui são diferentes, elevado a uma potência, a potência é utilizada nos dois fatores. Vamos lá, vamos por exemplo com o número, né? Se eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3 elevado, sei lá, ao quadrado. Como é que eu resolvo isso? Isso quer dizer, vou até pegar uma caneta vermelha aqui pra gente, ó. Vamos lá. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse expoente ele serve para ambos aqui, ó. Então, como é que isso daqui vai ficar? Isso vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. O expoente ele serve para ambos os fatores.
né? Cuidado, porque aqui você não vai aplicar a regra de potência de mesma base, tá? Porque as bases aqui elas são totalmente diferentes. Aqui você tem realmente que desenvolver essa expressão. Então vamos lá. Fazer aqui embaixo. Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes o número 2. Vai ficar 4, que multiplica. Quanto que é 3 ao quadrado? Não é 3 vezes o 3? Vai ficar 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Tá? Então, quando você tem A vezes B elevado a N, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse expoente ele serve para os dois fatores. Ok? Então, esse A elevado a N e esse B elevado a N. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, potência de uma fração. A potência de uma fração, ela é o mesmo caso da multiplicação dos fatores. Se eu tenho aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui. Até subir a folha para a gente. Ó, potência de uma fração. Se eu tiver isso daqui, 2 terços elevado ao quadrado. Como é que funciona isso? Esse 2 aqui, ó, ele está servindo tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, na verdade, essa fração ela vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então, ambos estão elevados ao quadrado. Tá? Como as potências aqui não têm a mesma base, não dá para você aplicar aquela propriedade nesse caso. Então, você vai ter que desenvolver. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Vai ficar 4 nonos. Ok? Então, esse é o resultado aqui da potência de uma fração. Tá? Alguns casos particulares que vocês têm que saber, que eu já falei aqui, né? Primeiro caso é esse daqui. A elevado a 1 é A. Ou seja, qualquer número elevado a 1, 2 elevado a 1 é 2. 50 elevado a 1 é o quê? 50. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. 50 elevado a 1 é 50. E qualquer número elevado a 0, 10 elevado a 0, o resultado é 1. Qualquer número, tá? 5 elevado a 0 também é 1. 50 elevado a 0 também é 1. 2 elevado a 0 também é 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado será 1. Tá? E quando o expoente é negativo? O que a gente faz quando o expoente é negativo? Eu estou pedindo para calcular. Vamos lá. Tem um exemplo aqui. Ó, expoente negativo. Se eu tiver 2 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo isso daqui? Puxar a folha aqui para o lado para vocês enxergarem melhor. Pronto. 2 elevado a menos 2. Como é que eu resolvo isso? Prático. Expoente negativo não consigo trabalhar. Tá? Eu preciso transformar esse expoente em um expoente positivo. Né? Como é que eu resolvo isso? Bom, invertendo a base. Lembra que todo número pode ser escrito como uma fração? Então aqui embaixo do 2 tem o número 1 que está escondido. Então, vou inverter a minha base. Quanto é que vai ficar? Vai ficar meio. Certo? Meio. Quando eu inverto a base, eu pago o preço para o meu expoente ficar positivo. Quanto que é meio elevado ao quadrado? É meio vezes meio, né? Ou seja, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, quando o meu expoente for negativo, eu tenho que inverter a base. E quando for uma fração? Vamos lá. 2 terços elevado a menos 2. Vamos fazer assim como uma fração. Fica até mais fácil, tá? Você, primeiro passo, inverte a base. 3 sobre 2. Então, o seu expoente que era negativo, ele vai ficar positivo. O expoente fica positivo, ok? Você pagou o preço para ele ficar positivo. Você inverteu a base. E agora você resolve conforme aquela propriedade lá atrás que a gente viu da potência de uma fração. 3 ao quadrado é 9. E 2 ao quadrado é 4. A dúvida geral surge, e o pessoal fica meio atrapalhado, né? Quando a fração é negativa. Se eu tiver aqui, ó, menos 2 terços elevado a menos 2. Como é que eu resolvo? Bom, menos 2 terços a menos 2. O que a definição fala para você inverter a base, para você trocar o sinal do seu expoente. Não está falando para trocar o sinal da base. Então, o sinal da base mantém, tá? Você só vai inverter ela, vai ficar menos
3 sobre 2 elevado ao quadrado, tá? O expoente você trocou o sinal, mas a base mantém. Não vai trocar o sinal dela, você só vai inverter o numerador pelo denominador. E agora você resolve, né? Vamos lá. Por enquanto, sem fazer a regra de sinais. Ó, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Lembra que eu passei para vocês anotarem no caderno? Base negativa, o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Então, a base negativa. Vou até escrever aqui, ó, base negativa. Expoente par, expoente par. Você vai colocar assim, igual a positivo. E quando o expoente for ímpar, o resultado vou colocar aqui, ó, negativo. Eu passei em lousa para vocês isso daí. Tá bom? E por fim, quando o meu expoente for uma fração, o que eu faço? É o último caso aqui, o expoente for uma fração. Se eu tiver isso daqui, ó, 2 elevado a meio. Como é que eu resolvo isso? Aí você tem que aplicar uma regrinha aqui, ó. Primeiro passo, abrir um radical, que é esse símbolo aqui, ó, da raiz. Ok? Abrir o radical, aqui, bonitinho. Coloca a base aqui dentro do radical. Vou até fazer por setas aqui, ó. Coloca a base aqui dentro. Coloco 2 aqui, ó. Aí tem uma forma de você aprender isso aqui. Quem está por baixo, fica por fora. Então, quem está por baixo, vai por fora. E quem está por cima, fica por dentro. Quem está por baixo, está por fora. Quem está por cima, está por dentro. Só que raiz quadrada, ele não aparece o 2, né? A raiz quadrada, o 2 está aqui, só que ele está invisível. Então, não preciso colocar o 2 aqui. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 2. E ao contrário, se eu tiver raiz de 2 e peço para vocês colocarem numa potência, como é que vocês vão fazer? Mesma coisa, ó. Traz a base para fora. Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Ok? Espero ter ajudado vocês. E na próxima semana a gente vai fazer um vídeo sobre radiciação. Tá bom, pessoal? Bons estudos aí para vocês.